Bom dia. Eu sei que sábado não é um dia tão prazeroso para vir me ouvir aqui. Mas eu estou feliz desse grupo. Feliz estou eu. É de praxe, nós fazemos a apresentação, porque houvéssemos encerrado hoje as nossas reuniões, todos teriam dito, foi com chave de ouro. Mas ouro, na verdade, não é só a sua presença não, mas todo esse envolvimento que nós estamos fazendo aqui, que são chamados formadores de opinião, né? Hoje com a plateia de 40, amanhã com 400, isso aqui é o grande evento que nós desejamos, né? Mas para vocês, bom dia, é com grande prazer que eu faço a apresentação da Candi. A Candi é uma mistura de profissional e amiga, esposa do meu querido senador Ciro Miranda, que inclusive veio prestigiar a sua esposa nesse nosso evento. Conheço Candi desde o momento que nós chegamos à nossa formação profissional, e Candi foi a primeira a introduzir, naquela época, o pensamento de psicologia infantil, que não existia aqui em Goiânia. Então, a Candi foi responsável, então se tornou conhecida por esse tipo de abordagem dentro da psicologia, e hoje é, dentro da nata psicologia, uma grande representação. Candi, olha, temos o grande prazer de você ter aceito o nosso convite de vir aqui, na verdade, poder permitir a esses jovens, futuro de costa bem ativos, essa experiência sua, para mim é um prazer. E vou repetir a palavra, houvéssemos encerrado hoje, teríamos encerrado com chave de ouro. Obrigada, bom, meu amigo. A plateia é sua. Obrigada. Eu me antecipei, né? Mas bom dia. E quando o Luiz Fernando me convidou para falar, ele deu um título que era a neurociência e a aprendizagem. Eu fui uma adolescente transgressora. Mudei o título e coloquei feridas que não cicatrizam. Quando a assessoria também, quero dar algumas explicações iniciais rápidas. Quando me pediu o meu currículo, eu quis só que colocasse Candi, psicóloga clínica, porque eu queria me apresentar. Eu sou uma trabalhadora da infância, acho que é o título que eu mais gosto, nesses anos todos que eu trabalho com criança. Sou mãe, esposa, filha e avó, que também são meus papéis bons papéis. Eu fiquei muito inquieta quando eu recebi esse convite. Tentei desistir, mas o Luiz Fernando não deixou. Eu dizia assim, Luiz Fernando, acho que não vai dar, eu tenho algo, eu estava numa zona de conforto, atendendo as crianças do consultório, mas ele não deixou. Não, vou mudar a data, não, agora passou para outra data, agora você pode. E aqui eu estou, tá? E para mim foi muito bom, porque eu fiquei muito inquieta. E tudo que deixa a gente inquieta, a gente vai procurar, a gente vai buscar, a gente vai pensar questões. Eu acho que isso é muito importante. E eu, quando comecei a pensar, eu tive uma história de um amigo meu sobre as vantagens e as inquietações do pensar, que eu quero dividir com vocês, que é uma pequena história que eu gosto muito. Diz que havia numa cidade pequenininha do interior, um padre muito velhinho, que ensinou aos seus fiéis, às mulheres, aos homens, a rezar Ave Maria muito rápida. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. E os fiéis aprenderam com esse pároco, velhinho, e seguiram com esse aprendizado. Esse velho padre morre e vem um padre novo para a cidade, jovem, moderno. Quando começa a missa e os fiéis começam, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, pode parar. A gente não reza desse jeito, a gente pensa para falar, tá? Maria, uma beata, vai para casa à noite, fica embaixo das cobertas e diz, vou fazer o que o padre me ensinou. E começou ave e veio a ideia de uma galinha. Tentou parar de pensar, mas vamos embora, vamos em frente. De repente veio o pensamento de um galinheiro, muitas galinhas e um galo. Ela tentou recuar de novo, porque a gente evita o pensar,
e veio uma ideia mais inquietante. O padre novo é muito mais bonito que o padre velho. Esse é o perigo do pensar. A gente cria, a gente tem liberdade, pensa coisas novas. Então, minha proposta hoje é pensarmos juntos, né? Quebrar ideias que a gente traz das nossas criações, né? De tempos atrás. Gregory Bateson é um terapeuta que ele dizia, para pensar ideias novas, a gente tem que quebrar as antigas, misturá-las para poder pensar algo novo. Tá? Minha proposta hoje é pensar, só pensar, que a gente hoje não desista, tá? Igual a Maria. Eu vou começar com uma questão. Como se aprende? Eu pensei muito nisso. E eu deixei, viu, Luiz Fernando, para preparar, eu contei para a Silene que eu acordei ontem 5 horas da manhã para rever minha escrita. Já revi 500 vezes. E eu me perguntei isso, né? Como se aprende? Eu deixei de lado algumas dúvidas que eu tive no meu caminho. E tenho muitas certezas. Esse balanço que eu fiz da minha vida profissional foi muito bom. Qual que é uma certeza que eu defendo? O nascedouro do aprender está na relação mãe-bebê. Não tenho dúvida disso. Esta relação inicial, primitiva, ela pode facilitar ou dificultar ou prejudicar o desenvolvimento de uma criança. Tá? Ela precisa, esse bebê, de uma mãe suficientemente boa. Não é perfeita, erra e acerta, vai ser, não tem livro que ensine, não tem. Se tivesse, seria uma beleza, mas não tem. A gente aprende a ser mãe e a ser pai sendo, errando, aprendendo, acertando. Num primeiro momento, é a mãe. É o primeiro objeto de amor. Tá? Homens, não se preocupem, o pai entra. O pai vai entrar num segundo momento e vai formar uma tríade, que é a mãe, o bebê e o pai. O caminho da saúde é esse movimento pendular, da mãe para o pai e do pai para a mãe. Um coluio do bebê só com a mãe, ou um coluio do bebê, um grude só com o pai, não é um caminho da saúde. Precisa desse trio. Tá? O que eu penso quando eu digo que para aprender, o nascedouro do aprender está na relação mãe-bebê? O que dificultaria esse aprender? Uma mãe com funcionamento depressivo no início da vida do bebê, uma mãe com descaso, com não envolvimento com esse bebê, brigas conjugais, tá? Que essa criança perceberia essa inquietação no ambiente, a perda de uma pessoa próxima, um luto, mãos frouxas, mãos que não acolhem essa criança. Isso dificultaria o desenvolvimento e a aprendizagem dessa criança, mesmo tendo um cérebro íntegro. O que facilitaria, tá? Esta mãe suficientemente boa, tá? Com erros, senão parece que eu dou uma impressão que é uma mãe perfeita. Não. Erra, acerta, como eu disse, é importante quebrar esse mito da mãe perfeita. Né? Essa mãe facilita com esse envolvimento verdadeiro com o seu bebê. Tá? Esse bebê vai crescendo e se por um acaso ele tiver, eu dividi em duas classes nesse universo infantil. Aqueles bebês que não tiveram perturbações graves no início da vida. Esses possivelmente, se a vida não trouxer nenhuma intercorrência, nenhum desastre,
eles terão possivelmente uma vida saudável, de liberdade, de criatividade, de uma certa tranquilidade. A outra classe, se esses bebês tiverem precocemente sofrimentos, traumas, angústias, dores, eles possivelmente viverão uma vida tensa, turbulenta e poderão construir dificuldades emocionais ou psiquiátricas graves, que seriam as patologias, os transtornos. Eu sigo sempre me perguntando, nesse meu caminho, se existe na vida bebês que nunca foram frustrados pelo ambiente. Eu acredito que sempre vai ter uma frustração, não tem jeito. O que a gente pontua é que são sofrimentos repetitivos, né? Essa noção de trauma não é um grande trauma só, mas são traumas que são pequenos episódios cotidianos, que vão deixando marcas. Eu pedi para fazer, Mariozan foi o artista do Popular que montou essa sábado, dia 16 de maio, o jornal chama Cotidiano, que é um jornal que não existe, e o título são Feridas que não cicatrizam. Eu pus a Dilma, a Operação Lava Jato, a economia, para mostrar que caminhar com uma criança, com seu bebê, a mãe e o pai, não existe fórmula mágica. É uma construção diária. Não tem jeito. Agora, esta dupla, primeiro a mãe e segundo o pai, é fundante do sujeito. Para se aprender, eu preciso de um cérebro íntegro, de um corpo que experiencia e de um desejo, que é o combustível para aprender. Tá? Eu costumo dizer que eu trago a minha escrita, que é o meu objeto transicional. Os psicólogos vão entender o que eu estou falando. Né? O objeto transicional do bebê é o fio que ele leva para a escola, a fralda, a chupeta. O meu é o papel. Eu não olho, mas eu vou caminhando, algumas vezes eu me perco. Antes de eu falar do nascedouro, do aprender, eu queria trazer para vocês, eu quero dividir com vocês um poema do Carlos Drummond que fala do nascer. Ele diz assim, o filho já tinha, ai que delícia, o filho já tinha nome, enxoval, brinquedo e destino traçado, mas ele não tinha nascido. Eles nascem quando eles se anunciam, quando vem o desejo dos pais de que eles venham ao mundo. Então, na hora que está ainda na barriga da mãe, tá? Bateu o pé muito forte, vai ser menino. Não sei por quê, mas bateu fraco, vai ser menina. Nós, mulheres, temos que nos rebelar contra isso. Tem mulheres também muito ativas. Esses mitos vêm nos acompanhando. E Carlos Drummond de Andrade, de uma forma bela, diz assim, eles nascem antes que o parto seja realizado. O parto só dá forma ao nascer, tá? Ao nascimento de um filho. Então, eu queria resgatar esse poema que eu acho lindo para também contribuir com esse nascimento, com esse nascedouro da possibilidade do aprender. Tá? Essa criança vai crescendo, tá? Com essa dupla parental, essa dupla chamada mãe e pai, e eles não ensinam as crianças, eles só facilitam. O Winnicott é um autor que eu gosto muito, e ele deixa isso com muita clareza. O manejo materno seria alimentar esse bebê, banhá-lo, acolhê-lo, trocá-lo. Esse suporte materno, ele facilita, ele não ensina, ele facilita. A criança já tem tendências inatas e impulsionadas para a vida.
Se tudo correr bem, talvez ela não se lembre, mas se houver um grande sofrimento, ou um desastre, ou uma tragédia, ela poderá nunca se esquecer. São aqueles adultos que passam a vida toda buscando essa figura materna. Mãe é uma coisa complicada, porque é uma relação de amor muito forte. E que esta criança, quando busca o olhar da mãe, e a gente só aprende a andar, a engatinhar, a falar, porque tem uma mãe que está olhando para este filho. Tá? Hoje a gente fala muito de tendência antissocial. O que significa, segundo Winnicott, essa tendência? Essa criança teve um cuidado materno, mas perdeu. Em algum momento da primeira infância foi perdido. Ele vai começar a atuar na vida de uma forma marginal, né? Esse é o caso extremo, mas ele vai começar a atuar na vida com episódios de agressividade, de transgressões, tá? Que corresponde ao que ele chama de tendência antissocial. Quando você resgata esse jovem para um trabalho terapêutico, o que ele busca é essa vivência inicial com esta mãe, em primeiro lugar, e depois com o pai. Essa mãe, ela pode ou facilitar a entrada do pai. Essa imagem que eu vou colocar, eu escuto muito nas famílias. Candi, eu não deixo o pai levar o Pedro para passear na praça. Não confio. Ele não vai prestar atenção, ele não vai olhar o Pedro, eu só confio em mim, mãe. Esta mãe, se esse pai for firme e gostar do seu bebê, ele invade. Ele vai pegar e vai lutar por esta presença. Ou esta mãe, que os filhos estão brincando livremente na sala, ela diz, guardem tudo, seu pai está chegando. Esse pai vira um monstro, né? É diferente de eu dizer, vamos tomar um banho, vamos nos aprontar para receber o papai. Então, a mãe, ela facilita a entrada desse pai ou ela pode dificultar. Tá? Essa dupla, ela é responsável por um caminho que eu acho belo. O primeiro limite de uma criança é o útero da mãe. O segundo limite são os braços da mãe. O terceiro, os braços do pai. O quarto, a escola. O último, definitivo, é a polícia. É duro falar isso, mas é uma verdade. Se esse limite não for sendo construído, ninguém nasce com limite. A gente constrói um limite. E essa dupla que constrói é mãe e pai, sempre nessa ordem. Tá? E o que eu vejo nesse caminho, principalmente dos jovens adolescentes, é que o limite definitivo não houve esse jovem. Quando você for olhar e prestar atenção nesse jovem com tendência antissocial, eu costumo dizer, é um pedido de socorro. Não é só uma transgressão, precisa ser olhado. Tá? Eu acho isso muito importante. Esse lidar com criança, com pais, com criança, é um trabalho tipo arroz com feijão. É o dia a dia. E o que eu percebo que a gente não dá muita importância? Os exemplos. Muitas vezes os pais falam muito e mostram o contrário. Eu trabalhei numa escola e teve uma semana do trânsito. Nós fizemos uma semana de orientação do trânsito. Limite de velocidade, cinto de segurança, cadeirinha para o bebê atrás, enfim.
Essas crianças foram bombardeadas com filmes, vídeos, palestras, uma semana. Na segunda-feira, eu recebi as crianças na porta da escola e entrou uma mãe na contramão. Quando eu sempre vou falar Pedro, não sei porquê, talvez eu quisesse ter o filho Pedro, mas eu falo Pedro, sobe o Pedro, eu digo, Pedro, como é que você deixou sua mãe entrar na contramão? Tia Candi, eu falei para ela, mas ela disse que estava com muita pressa. Esse é um exemplo, tá? A palavra talvez seja mais fraca que o exemplo dado. Eu trouxe um vídeo, Solange, que eu recebi na internet e vocês talvez até já conheçam, mas me tocou muito, porque mostra a força de um exemplo. Os pais são exemplos para os filhos. Talvez vocês já conheçam, já tenham visto, mas vale a pena. Opa! Não, eu acho que tem som. Mas deixa. Crianças vêm, crianças fazem. Não tenho dúvida disso. Né? Essa dupla, mãe e pai, não podem terceirizar as suas crianças. É muito importante que elas entendam, desde a hora do desejo de ter um filho, que a função paterna e materna é cuidar dos filhos. Não dá para terceirizá-los. Eu estou batendo nesse ponto do terceirizar porque hoje existe uma tendência, não sei se eu digo isso, mas uma construção onde eu vou terceirizando essas crianças com excesso de aulas, com excesso de atividades e pouco vínculo ou contato com seus pais. Pouco tempo para brincar. Então, isso é muito importante, que a gente reserve um tempo para esta relação, porque é esta relação que faz a diferença. Vou caminhar, vocês viram que eu não consegui dar um título só? Eu pus feridas que não cicatrizam e pus mistérios do aprender. Eu não consegui escolher um, porque eu queria falar muita coisa. E eu vou caminhar um pouquinho para a neurociência. Não fugir do tema, viu, Luiz Fernando? Apesar de transgredir no título, eu me aproximei da neurociência ouvindo primeiro professores, tanto da escola pública quanto da escola particular. Eu fiz 3 perguntas e entreguei o questionário para as escolas para poder ouvir. A minha questão era assim: os professores, já que a neurociência está tentando ajudar o aprender, esses professores estão com acesso, têm acesso a esse conhecimento? A neurociência, ela está ajudando um professor
a montar um conteúdo para a escola, um conteúdo mais adequado para as crianças. E o que eu percebi com as respostas dos professores? Não tem diferença escola pública ou escola particular. As respostas foram muito semelhantes. Ainda não, Luiz Fernando, a neurociência não chegou aos professores. Eles ainda não se autorizaram a resgatar esse conhecimento para eles. É como se a neurociência fosse apenas do médico, não do professor e não do educador. Quando eu perguntava se a neurociência ajudava a montar um conteúdo, eu recebi respostas achismo. Acho que sim, eu penso que talvez, mas eu não tenho acesso às questões teóricas da neurociência, né, dos estudos. E eu acho que fica aqui um alerta de tentar, talvez, diluir esse aprendizado, trazendo para as escolas. Porque a neurociência, ela entende que para aprender, tá, eu aprendo através da experiência. Usar o cérebro muda o cérebro. Eu preciso, e na infância, esse momento fortíssimo do desenvolvimento, há uma exuberância das sinapses. Tá? Acreditava-se que o cérebro já estaria formado nessa primeira infância. Mas eu entrei em contato com alguns neurocientistas que disseram que também há uma exuberância na adolescência. Não sei se eu estou correta, Luiz Fernando, mas o que eu ouvi assim me inquietou. Quer dizer, na infância existe uma exuberância, uma efervescência das conexões entre os neurônios, mas na adolescência também. E bate muito com o que eu acredito na área emocional, que a criança passa por um período emocional, que é a primeira infância, muito efervescente, depois ela passa por um período da latência, que é mais tranquilo, pelo menos aparentemente, e na adolescência vem uma efervescência, uma inquietação emocional. Tá? Isso bateu muito com o que a neurociência traz para o nosso conhecimento. Eu fiquei pensando em tudo que eu li, que para mim a neurociência, a partir dos anos 90, com os exames de imagem, o que ela fez? Ela trouxe uma compreensão maior para o desenvolvimento da criança. O conhecimento de como esse cérebro vai sendo esculpido. É uma orquestra sendo desenvolvida intensamente nessa primeira infância. Tá? E um grave problema, uma grave questão, os neurocientistas trouxeram. Traumas, sofrimentos, angústias, maltratos físico e verbais. Alguns pais acreditam que a agressão verbal faça menos mal que a agressão física. Os dois fazem mal. Né? Vocês viram aqui uma agressão física, nós estamos em um hospital, a gente pode até curar as feridas. Com mertiolate, com atadura, mas as feridas da alma não. Então, o que a neurociência traz e que eu tenho tentado, com a idade eu fui ficando mais flexível, mas também eu fui ficando mais brava. Então, quando o pai diz, não, mas eu só falei um pouco mais alto, eu só dei um tapinha. Não existe tapa de amor. Né? O educar é um ato amoroso. Então, eu estou assim batendo nessa tecla da neurociência que comprova, tá, que esses traumas, esses abusos, eles provocam danos emocionais e danos neurológicos. Está provado isso através desses exames de imagem, tanto na estrutura, na arquitetura do cérebro, quanto nas funções. Isso é muito sério. Esses danos
alguns serão irreversíveis. Eu tenho um amigo analista que ele diz assim, que a gente sempre, alguns profissionais, despreza o emocional. A gente vai no médico, uma dor de estômago ou uma dor de cabeça, o médico faz os exames e diz assim, não é nada, é só emocional. Tá? Como se só emocional não fosse nada. Né? Então, eu acho que é muito importante quando eu falo assim, a neurociência prova, não que antigamente era só emocional, não, é emocional e é neurológico. Tá? Isso eu acho muito importante. Eu vou voltar a uma questão do bater. Eu recebi uma criança, eu só atendo criança, né? Não falei, né? Bom, falei que eu era uma trabalhadora da infância. E ele veio para mim, 5 anos, e na conversa ele disse que ele tinha apanhado e mostrou para mim uma marca na perna, de um tapa. Eu disse, não, vou ter que conversar com a sua mãe. Vamos, tia Candinha, ela está lá fora. Eu acho isso perfeito. Agora, eu escuto histórias, infelizmente eu não registrei, devia ter registrado. Um dia desses, uma outra criança disse para mim assim, minha mãe bate, eles deduram tudo, não tem jeito, eles falam mesmo, minha mãe bate, minha mãe dá beliscão, minha mãe puxa a orelha. Aí eu disse, oh meu Deus, eu vou ter que chamar a sua mãe aqui. Não precisa, eu já acostumei. Eu já acostumei. De alguma forma, o que os neurocientistas falam com muita clareza. Por que essa resposta? Eu reparo, porque esta mãe que bate, ou que fala alto, ou que tem impaciência, é a mãe que eu amo. Como é que eu posso? Então, o que ela constrói na cabecinha dela? Eu estou apanhando porque eu mereço. Né? Eu mereço apanhar. A minha mãe está certa. Então, isso é uma questão que tem que ser tirada, tem que ser abolida desse nosso século. Essa barbárie, que é o tamanho da gente, o tamanho de uma criança. Né? Eu recebo pais, pode dizer, não, isso é da classe social menos favorecida, que tem menos informação. Lê do engano. Eu recebo pais que têm universidade, são bem informados, enfim, e ainda colocam pimenta na unha para que o filho não coma a unha. Ou colocam o cinto em cima da mesa para qualquer coisa errada bater. Por que eu sou contra? Porque isso não resolve nada. Não resolve, não educa, mais machuca. Tá? Então, volto a repetir. Eu sou repetitiva porque eu quero firmar questões. As feridas do corpo a gente passa mertiolate, atadura e band-aid. As da alma não tem volta. Tá? Anos de terapia, anos de ajuda para poder tentar resgatar essas questões. Tá? Vou caminhar um pouquinho nessa questão. Eu fiquei pensando, a hora que eu estava escrevendo, porque eu acordei às 5 horas da manhã para rever minha escrita, porque eu estava muito protegendo as crianças e deixando os pais meio de lado. Aí eu falei, não, eu vou olhar para essa dupla também, porque nós pais hoje estamos muito perdidos. Nós viemos de uma família patriarcal que a gente falava pouco dos nossos desejos. Não escolhíamos a profissão, era a profissão do pai. Já tinha um caminho, como Carlos Drummond de Andrade diz, nesse poema Nascer. O filho, nesse texto, é o filho do pedreiro, já tinha essa profissão marcada. Hoje não, hoje a gente vive uma família nuclear, um casal, 1 ou 2 filhos, tá? Poucos filhos, e a gente pode escolher a profissão, a gente escolhe quem a gente ama e vai casar, a gente refaz casamentos que não estão dando certo, mas
a gente fica com muitas dúvidas. Então ainda caem numa... Isso que Gregory Bateson diz, naqueles mitos, naquelas ideias prontas que os nossos pais nos deixaram. Não, bater educa. Não, não educa. Em hipótese alguma educa. Então, hoje, essa família está perdida. Ela não sabe direito como agir, uma atitude educativa, mas não precisa deixá-la num quarto, fechar a porta, deixá-la só para pensar. Deixa ela pensar perto, né, no cantinho do pensar, enfim, que atitude a família gosta de ter, mas se converse com essa criança. O diálogo é muito importante. Escutem mais e falem menos. Até eu tive uma criança que eu chorei de rir. A gente da psicologia, a gente sempre acha que vem um grande problema. Ele devia ter uns... Isso já faz muitos anos. Agora estou ficando velho, estou assim. Há muitos anos atrás, eu recebo um menininho que... Toda vez que eu começo a entrevista com a criança, eu já fiz a entrevista com os pais. Aí eu disse, Pedro, seus pais me procuraram e disseram que está tendo um problema em casa. Ele parou, não. Eu disse, tem alguma coisa que está incomodando você, preocupando você? Ele parou, pensou, eu disse, tem. Eu estava esperando uma grande questão. Esse tem muito pernilongo no meu quarto. Ótimo! Falei, menos mal, menos. Esse nós damos conta de resolver, matamos pernilongos. Isso é bonito da criança, né? Um dia desse eu também chorei de rir, um menininho balançando muito a perna. No nosso olhar de observadoras emocional, ansiedade, inquietação, algum problema em casa ou na escola. Aí eu disse, Pedro, eu estou percebendo, cara, que você está balançando muito sua perna. Tem alguma coisa que está te incomodando? Não, eu só estou feliz. Eu ganhei no futebol hoje. Ótimo! Sara Paim, que é uma terapeuta que eu gosto muito, ela dizia assim, vamos tentar olhar primeiro para o amor, depois para o desamor, depois para os problemas, mas primeiro as tintas do amor. Então, ser feliz também provoca inquietação, excitabilidade, a perna balança, enfim. Então, isso é muito importante. Eu trouxe outros 2 temas, já estou quase que terminando, nem sei como é que eu estou. Eu trouxe 2 questões para dividir com vocês que eu acho de suma importância. Primeiro, são 3. Primeiro, lembrar que a criança é uma pessoa. Não é uma réplica da mãe e nem do pai. Não é uma extensão da mãe e do pai. Segundo, tá? Que eu queria deixar uma coisa muito clara. Nós estamos vivendo hoje uma tendência a medicar a vida. Então, eu vejo muito no meu consultório crianças pequenininhas tomando a Ritalina, tomando Concerta, tem horror do nome Concerta, que parece que é um objeto essa criança e vai consertá-la. E o TDAH, o TDA que vocês já devem ouvir 500 vezes, eu não estou dizendo que não haja o transtorno, há o transtorno, mas não nessa quantidade absurda que está sendo visto hoje. E tudo é TD. Se você entrar num recreio de uma escola, todas as crianças têm TDA, não é possível. Então não conseguem segurar os impulsos, enfim. E eu estou percebendo uma outra coisa complicadíssima. Adolescentes que eu recebo, já indo para o vestibular, chegando para mim dizendo, eu tenho TDA. Mesmo, cara, tem TDA? Não, eu preciso de um remédio, não presto atenção, vou fazer os testes. Não tem nenhum transtorno, é falta de estudo. Só isso, falta de estudo. Então, de repente, eu posso entrar numa internet, num Google, pesquisar sobre Jorge Amado, citar os livros dele, sem nunca ter lido Jorge Amado. Isso é a geração de hoje.
que é uma geração fast, uma geração rápida, uma geração que sintetiza tudo. Então, cuidado com o TDAH, cuidado com esse diagnóstico. Tem que se fazer um diagnóstico multidisciplinar, tem que pedir o apoio do neurologista, tá? Em exames complementares. 40 minutos de uma consulta não dá nenhum direito de se medicar uma criança. Eu entrei num estudo sobre o protocolo na Inglaterra sobre o TDAH. Eles estão bem mais avançados que a gente e eles dizem assim, os neuros, quando a família vai com essa queixa, meu filho não para, não presta atenção, passa de uma atividade para outra sem parar, precisa do medicamento, o que o neuro faz na Inglaterra? Um protocolo de 10 semanas de observação. Relatório quase que diário da escola, relatório de observação da família. Depois, volta-se para o neurologista e aí vai se prescrever ou não o medicamento. Tá? Eu costumo dizer que a gente não abre a porta e diz entre TDAH, a gente diz entre, Pedro, porque o sintoma encobre a pessoa. Eu costumo dizer que rótulo só serve para garrafa, não serve para criança, não. Ele é uma massinha muito molinha, né? Fala da neuroplastia hoje, ela tem tudo para desenvolver. Para terminar, eu já viajei, viu? E estou viajando. Acho que essa liberdade a idade me deu, né? De não ficar muito presa ao que eu escrevi. Mas eu me perdi. Como? Para fechar, exatamente, tá? Essa questão do TDAH, eu vou trazer para vocês, antes de eu passar meu último vídeo, que tem um texto do Rubem Alves, que não era isso que eu ia falar, mas eu vou encaixar. Tem um texto do Rubem Alves que conta a história de uma bruxa horrenda que se apaixonou por um príncipe muito soberbo. E disse para esse príncipe, eu quero me casar com você. Ele disse, Deus me livre, não vou me casar com você nunca. Ela disse, ah não? E fez uma maldição. Disse, você vai virar um sapo. Teve uma estremeção e ele virou um sapo. Quando ele começou a tomar a forma física de um sapo, ele começou a coachar como um sapo, viver no brejo como os sapos e fora se esquecendo que um dia ele tinha sido príncipe. Quantas vezes, esse texto não termina aqui, eu sintetizei para dizer que quantas vezes nós pais enfeitiçamos os nossos filhos, dizendo, você é burro, você não sabe nada, Joãozinho é o cão, escuto muito isso. Não sei porque o Joãozinho, mas Joãozinho é o cão. Mariana é agressiva. Essas palavras ditas definitivas na vida de uma criança faz com que ela vista essa roupagem e não é que ela não aprenda, ela aprende a ser burro. A gente chama de falsa oligofrenia. São falsas deficiências mentais. Eu já tive crianças nessa minha estrada que tinham um cérebro íntegro e não aprendiam. Por quê? Porque havia uma ambiência, uma dinâmica familiar que não ajudava. Tá? Ou desmerecia, ou criava-se, o que é complicadíssimo, uma grande expectativa desse filho e ele não conseguia responder a isso e acabava vestindo com mais conforto uma roupagem que eu não sei nada. Tá? E outras crianças que vinham para mim, indicados por uma neurologista infantil e dizia, Candi, não tem jeito, as dificuldades são graves, ele vai ter muitos tropeços na aprendizagem dele. E essas crianças
É um mistério. É um mistério que a vida oferece para a gente, com o apoio da família, fazendo um ano em cada 2 anos, para cada ano da escola, projetos pessoais, apoios específicos, aprendiam. Eu tive um jovem, esse eu não esqueço, eu estava começando a minha vida profissional com a prepotência da juventude. A gente é prepotente na juventude. E eu achava que eu resolvia tudo, que eu dava conta de tudo. E eu já contei para você, né, bem, que uma vez, meu primeiro caso, sabe quando a gente começa a vida do consultório? Quem será que virá? Qual vai ser a primeira família que vai me procurar? Bom, recebo uma família, vou começar a fazer o diagnóstico da criança e muito metida, muito prepotente, decorei tudo. Sento com os pais na devolutiva, digo, pai e mãe, vou tocar em 3 aspectos. O primeiro, o segundo, não lembrava o terceiro. E aí não lembrava. Hoje, de maneira nenhuma, eu digo, mãe, vamos conversar passo a passo, vamos devagarinho. Porque, ou então, aquelas coisas que a gente faz quando a gente é jovem. Pais, não se preocupe. O Pedro está com dificuldade para ser alfabetizado, mas com o trabalho, 1, 2 meses, vai vencer. E o Pedro não vence. Não vence, passa 3 meses, 4 meses. Não façam prognósticos. Eu tive um amigo de Loreto que dizia assim, prognóstico é delírio, porque algumas crianças rompem essas amarras e vão embora. O de Loreto, esse analista de São Paulo que faleceu há 2 anos atrás, diz que quando ele era jovem, como todos nós já passamos por isso, recebe uma família com um menino de 8 anos, levadíssimo, dificuldade de vínculo, hiperativo. Ele vai fazer devolutiva com os pais e diz, olha, sinto muito, não vai caminhar na vida. Olha, que ele faça o ginásio, coloque ele num curso profissionalizante, não vai ter jeito. Bom, os anos foram passando, um dia ele passeando pelo bairro, vê o nome num grande projeto de um prédio. Quem é o arquiteto? Esse menino de 8 anos. Então, isso ele disse que aprendeu sofrendo na pele. E aí a gente aprende. A gente aprende muito com os erros. Aí que ele fez essa frase belíssima, prognóstico é delírio. Tá? Eu quero que vocês saiam hoje daqui. Eu não queria dizer que é tudo difícil. Não. Eu usei um termo para esse último vídeo que chama capital de giro interno. São algumas coisas que eu fui construindo, algumas questões na minha vida para fornecer ou tentar fornecer capital de giro interno. O que é isso? Recursos internos. Uma poupança para que essa criança possa vencer os desafios da vida. Se a gente super protegê-los, eles vão ficar mais fragilizados. Hoje existe também uma tendência à superproteção, e eu não me excluo disso, não, tenho netos, o mundo está mais violento, a gente acaba cerceando mais. Então eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Esse eu fui montando com algumas questões que me tocam muito. Não. Quer dizer, isso. Capital de giro interno. Pode. Compreende algumas tarefas, mãos fortes que acolham as nossas crianças. Não pode ser uma mão frouxa. Contar uma história na hora de dormir, Solange, para só um pouquinho. Tem um livro que, por favor, joguem no lixo, se vocês um dia receberem, que orienta pais e mães, já chama Nana Nenê, que orienta que deixa o bebê no berço,
chorar até exaustão para aprender a dormir. Bobagem, joguem no lixo. Tá? Eu acho que os pediatras precisam muito dessa orientação. É uma coisa complicada, viu, Luiz Fernando? Até para um dia fazer um encontro com pediatras, eles orientam isso. Eu acho que conhecem muito pouco do desenvolvimento emocional de uma criança. Ficou com medo? Vai junto no quarto, conta uma história, reza segundo a sua religião, vai orar, vai contar uma história, mas tenta acalmar seu medo. Porque o medo angustia profundamente uma criança. Deixar chorar até a exaustão é, no mínimo, um ato de violência terrível. Ouvi-las, como eu disse, ouvi-las mais e falarmos menos. A gente tem uma tendência, nós pais, a logo falar, assim, falar antes da criança. Então, vem uma criança para vocês, os pais, os filhos. Mãe, o que é transar? O que o pai faz? Rapidamente, até por uma inquietação, porque é um tema que, ele já vai dar uma explicação meio científica, meio biológica. A primeira pergunta é: o que você sabe disso? O que você acha? De repente, eles vão dizer, e vocês vão se surpreender, é beijar na boca. Também, cara. Parem por aí, mas escutem. Se eu atropelo, se eu já trago uma fala pronta, eu tiro a possibilidade de entender em que momento que estão desse desenvolvimento da sexualidade. Levá-las para a escola de mãos dadas e deixá-las nos braços da professora. O primeiro espaço social, a matriz da aprendizagem, é a casa, é a mãe e o pai. O segundo espaço social é a escola. Então, tem que haver um cuidado para encaminhá-la para a escola. Uma criança não aprende porque ela vai ser professora, fotógrafa, psicóloga, neurologista, enfim. Não, ela aprende primeiro pelo olhar dos pais e segundo pelo olhar da professora. Cortou o cabelo, a professora tem que dar notícia. Tá? Trouxe uma lancheira nova, ele espera isso, que essa professora dê um sinal de que ele está sendo visto. Respeitar cada produção feita na escola, cada leitura, cada tarefa, principalmente quando está na hora do Jornal Nacional. A gente perde uma grande chance de se aproximar de um filho perdendo 5 minutos do jornal, porque às 10 horas vai repetir no Globo News. Então, não há problema. Mas se ele pulou em cima do pai, ou se ele trouxe uma tarefinha que ele está começando a escrever, olhem para isso. Aplaudir seus feitos. Quando uma criança vai para uma festa na escola, o único olhar é para o pai e para a mãe. Não tem outro olhar. Não é nem avô e avó, é pai e mãe. Tá? Só se ela for criada por avô e avó, lógico. Né? Eu falo função paterna e materna, pode ser avô, avó, mas se os pais estão ali próximos, o olhar dela vai ser para esses pais. Respeitá-las implica em não bater, não xingar, não desmerecê-las. Tá? É terrível quando nós, profissionais, atendemos uma criança, ela entra só, quando ela sai na sala de espera, a mãe diz, psicóloga, tem uma coisa para falar do Pedro, está muito briguento, respondam, e o toquinho de gente está ali. Tá? É um desrespeito a essa criança, porque quando elas entram no setting analítico, no nosso consultório, elas vão mostrar o melhor delas. Né? Eu sou ótima, eu não brigo. Eu estou com uma menininha que está brigando com a mãe, mas brigando mesmo, de bater de frente. Aí a gente combinou, disse, eu vou te dar uma dica. Aí eu vou dar outro nome. Júlia, vou te dar uma dica. Em vez de brigar com a mamãe,
tá? Vamos tentar conversar, né? Não, mas minha mãe quer que eu ponha aquela roupa é grudenta, pinica. Ok, saí e falei, mãe, vamos deixar 2 roupas na cama. E a Júlia escolhe. Ela adorou isso, veio com um vestido branco, de babado, de manga, maravilhosa, aquela de princesa. Ok, passou na próxima sessão, ela entra, eu abro a porta e disse, 2 dias sem brigar. Eu digo, beleza, você é craque. É isso, é cotidiano. Tinha que ter um jornal chamado Cotidiano. É esse dia a dia que faz a criança crescer. Tá? Construir um caminho com dificuldades e facilidades ajudam as crianças a enfrentar o mundo. Minha mãe dizia, muito mimo, pouco siso, pouco juízo. A gente hoje tem uma dificuldade de colocar limites, mas as dificuldades fazem parte da vida, não tem jeito, não dá para tirar as pedras. Só facilidade, achei boa carinha desse menino, só tornam fracas, né? Muito mimo e pouco siso. Ela é única e tem desejo próprio, por isso nós pais, quando a queríamos bailarina e ela quis ser jogadora de futebol, temos que aceitar, não tem jeito. As mães, principalmente nós mulheres, adoramos laço de fita, tiara. E tem meninas que têm esse jeitão do menino. Elas gostam do futebol e elas não são menos femininas. A sexualidade também é um tema que é interessante trazer para o encontro, porque é uma inquietação muito grande dos pais hoje. Eu lembro que eu tive um menininho que o pai disse para mim, ele está rebolando. Eu acho que ele é gay. Tinha 4 anos. Eu disse, pai, impossível. Primeiro que rebolar é porque ele está usando o corpo. Com 4 anos, eu estou no auge do desenvolvimento da minha motricidade, eu vou usar o corpo. Vou balançar, vou rebolar. Eu só sinto pena que esse pai possivelmente encontrou alguém na vida que disse que o filho rebolava e tinha um trejeito feminino. Isso é uma bobagem. Então, isso aqui tem que ser respeitado sempre. Acompanhá-las nas aulas extras, mesmo que o clube nos chame e Goiânia esteja com 40 graus. A gente tem que acompanhá-las. Chorar suas dores. Quero parar um pouquinho aqui. O que eu percebo também nesse mundo tão rápido, perde-se um cachorrinho, imediatamente a família dá outro. Então a minha orientação é que perdeu o cachorrinho, deixe esta criança viver um pouco essa perda. Vai se comprar outro futuramente, postergue um pouco esse desejo. As crianças estão querendo muito tudo aqui, agora. E nós pais também estamos fazendo isso. A gente acaba meio que para evitar dor, a gente dá o cachorrinho imediatamente. Muito olho no olho e várias vezes por dia te amo. O único excesso que a gente pode ter na vida é o amor. Eu te amo. Isso é os outros excessos não fazem bem, mas esse faz. Beijos e abraços em profusão. Por quê? Não é porque a gente vai ser melado com o filho, é porque o filho, o ego, o eu, se constrói no corpo. O amor é promíscuo, o amor é tato, é contato, é beijo. O animal lambe sua cria. A gente usa o beijo parecido com o animal, lambendo a cria. E muito. Acho essa muito triste. Muito mais, porque infelizmente o tempo passa rápido e logo eles se afastam e vão construir seus próprios caminhos. Isso é a vida. Muito obrigada pela escuta. Obrigada, meu amigo. Obrigada. Vou conter o meu entusiasmo. Impossível. Durante a sua palestra, eu fiz também uma travessia enquanto pai,
enquanto mestre. E algumas coisas interessantes me vieram à mente pela coincidência primeiro, Candir. Veja bem, diante de tanta insistência minha para que ela pudesse vir, vocês viram que realmente Foi. aquilo que eu disse no início, referendo ao sentimento. Se houvéssemos terminado hoje, teríamos terminado com chave de ouro. E essa insistência de ter Candir conosco, que se justifica plenamente agora, houveram algumas coincidências. Primeiro, você só conseguiu e aceitou vir no mês de maio. O mês de maio, Candir, é o mês das mães. Então, na verdade, houve essa feliz coincidência inicialmente. E segundo, que a sua postura, durante a nossa palestra, me deu uma sensação extremamente materna, extremamente materna, né? A forma como ela se dirige à plateia é uma forma extremamente materna. Me desculpe, não tem idade, não tem idade, mas ousei me sentir como seu filho. Então, acho que isso é uma coisa interessantíssima nessa palestra sua, e que nos trouxeram novos sentimentos, novas propostas, que ao longo dos anos nós não nos conhecíamos. E essa proposta que ficou exatamente definida pela presença, olha, o Ciro ter vindo aqui foi um presente dele. Foi um presente? Não. Foi um exemplo de que realmente na vida caminhamos juntos. Estamos sempre juntos, né? Quando o Ciro me disse, eu vou estar junto lá para poder ouvir Candir. Então, acho que nós tivemos uma aula hoje de psicologia infantil, de psicologia na relação interpessoal, e que eu não pude conter o meu entusiasmo. Me desculpe vocês, mas hoje eu tive que dizer alguma coisa, porque a neurociência faz parte disso, faz parte do aprendizado. Nós tivemos uma aula aqui, pouco tempo atrás, Candir, em que foi justificada a necessidade nossa hoje do aprendizado. Começa pela atividade física, começa pelo domínio de línguas, depois continua pela necessidade de uma perpetuação da cognição, né? Jogar xadrez, participar de música, né? E nós estamos dando a você hoje dois presentes especiais. A sua palestra está sendo gravada e é um presente depois que você vai levar para que temos longe. Um dia você, o Ciro adora vinhos, bons vinhos, né? Vocês ouviram, olha, isso eu falei um dia, isso eu trouxe uma história, me contaram uma história. E o segundo presente é que nós trouxemos aqui um escritor, que é o Luiz de Aquino, que com certeza ele vai demonstrar isso aí logo no diário da manhã, né? Eu tenho certeza que todos terão muitas perguntas. Vamos aproveitar o máximo possível o Candir, e antes do nosso ágape especial, mas tenho a impressão que todos nós teríamos muita pergunta, mas de antemão, Candir, muito obrigado, e a gente tem que usar sempre aquela expressão magnífica de qualquer região que compete. Que Deus te pague. Obrigada, Obrigada. Perguntas? Eu quero só falar uma coisa antes das perguntas, viu, Luiz Fernando? Você conheceu minha mãe. Eu acho que essa maternagem eu ganhei dela. Porque eu ia tomar injeção, não esqueço isso, e ela pegava na minha mão e para eu não sentir dor, e a dor diminuía. E até hoje, eu tenho uma filha, psicóloga também, e quando a Su vai fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu faço, vai fazer um exame, é pegar na mão dela, para que essa dor diminua. Não é que vai embora, mas diminua. Ok, vamos lá. Eu sei que não é fácil fazer pergunta. Minha mãe fica olhando assim, ontem a menina beijou, depois olhou para a mãe dela, deu um beijinho na mãe dela, com ciúme. Mas isso é muito importante. Pensa, eu fico pensando nessas crianças hospitalares, nessas crianças que estão aqui no hospital, sofrendo esse apoio, você como educador. Meu Deus, e esse contato, eu vou até aqui, você vai dar conta, nós estamos juntas, essa parceria é muito importante. Eu recebi um jovem essa semana, muito deprimido, e
eu tentando ouvir, ele já tinha sido meu paciente, voltou no momento da adolescência, que eclodem algumas crises, e ele dizia para mim, não tem jeito, eu sou excluído pelos meus amigos, eu não consegui fazer amigos na escola. Digo, eu vou à sua escola, eu vou conversar com a sua orientadora e nós vamos tentar um jeito, né? Ou colocá-lo no futebol, mas ele tinha uma depressão, uma angústia interna, que tudo que eu propunha, ele dizia que não dava certo. Mas quando ele estava saindo, eu disse para ele, Pedro, me dê 2 dias, nós vamos resolver essa questão sua. Aí liguei para a escola, só para dizer para vocês como é importante vocês agarrarem esse paciente. Quando eu falo essa questão burocrática, não é só atendê-los no consultório, naquele horário. Aí eu liguei, não fui até a escola, liguei para a escola, falei com a orientadora montou um programa, né? Eu achei muito disposta a escola também, de pegar o professor de educação física, porque ele disse que os amigos, ele fez um desenho, um grupo jogando futebol e ele sozinho lendo um livro embaixo de uma árvore. E que ele se sentia muito excluído. E esse professor vai tentar, colocando devagarinho, ele para jogar futebol, para entrosar com os amigos. Então, essa parceria do nosso trabalho na clínica com a escola é muito importante, né, para que a gente possa caminhar. De trocas. Sim. E ele está indo para a adolescência. Então, está tendo outras questões. Como é que é isso, né? Dessa influência da droga? Claro, sim, né? sim. Eliane, eu penso o seguinte, primeira coisa que eu sempre faço é checar, através de um diagnóstico diferencial, se há alguma deficiência. Até porque história familiar é uma história de precariedade social, alimentar, enfim. Então, um diagnóstico é importante. Assim, para você até poder conduzi-lo para um projeto específico para ele. Eu quero falar uma outra coisa. Essas crianças, eu não falei uma coisa que eu acho que eu vou tocar nesse ponto agora. Existe o abandono real, que é esse. É o abandono do menino de rua. Aquele que não tem alimento, não tem sapato, não tem roupa. Falta muita coisa, tá? Este menino, algumas vezes, não é um problema para o psicólogo, mas é um problema social. É um problema da sociedade. Muitas vezes não dá para ir só no psicólogo, precisa de outras intervenções. A rede, exata, essa rede de proteção. Tem um outro abandono muito característico desse nosso mundo, que é o abandono sofisticado. Essa fala não é minha, mas o meu amigo que fez eu já roubei, é um pouco minha hoje, porque eu já absorvi. O que é esse abandono sofisticado? São aquelas crianças que têm de tudo. Elas têm muitos objetos, elas têm a roupa muito boa, a alimentação, mas não têm o afeto. Quando eu falo afeto, é o afeto verdadeiro. Respeitar essa criança. Porque muitas vezes essa mãe está, ai que gracinha, o que você quer? Qual brinquedo? Eu tive uma criança que entrava no meu consultório cheia de objetos. Era uma bola, uma corda, um carrinho, um super-herói.
eu só consegui olhar no olho, estabelecer um contato emocional, verdadeiro, quando a gente começou a conseguir com ele deixar cada vez um objeto na sala de espera. Então, muitas vezes eu supro a minha ausência com esses objetos. E a criança, eu recebi uma criança, eu acho muito interessante, que eu costumo usar assim, é uma criança rica de dinheiro, só de dinheiro. Não é uma criança rica de afeto, então ser só rica de dinheiro não é muito bom, não. E ela se interessou pelo meu cronômetro. Ela tinha tantos iPads que ela me dizia, ela entrou no meu consultório assim, ué, cadê seu computador? Eu digo, não tenho computador. Ué, como que eu vou descer meu aplicativo? Eu nem sabia direito o que era aplicativo nessa época. Não sei, eu quero conversar com você, eu quero estar junto com você. Conversa, do olho no olho, eu estou te entendendo. Essa criança cresce, ela expande, porque ela não está sendo ouvida. E esse jovem, devia ter uns 10, 11 anos, já faz um tempo, que falou do aplicativo, nada o interessava na minha sala, porque ele tinha muitas coisas, mas ele gostou do meu cronômetro, que eu acho que era a única coisa que ele não tinha. Então, quando eu postergo um presente, eu estou ensinando essa criança, né? E eu preciso desse exercício também com os meus netos. Eu também tenho essa dificuldade, porque neto é uma coisa complicada. A gente já está mais velha, a gente, né, quem educa é pai e mãe, e eu acabo meio que cedendo. Mas eu acho que é isso que você me falou, só para eu resgatar.